nessa segunda rodada eu só sorteio as equipes que vão fazer a pergunta e as equipes que forem sorteadas vão escolher para qual equipe vão fazer as perguntas. Então estou dobrando aqui os papéis para ver como que vai funcionar. São 5 rodadas, então a gente não pode também voltar. Eu tinha a opção de iniciar novamente o debate ou continuar pela segunda rodada. Eu optei por continuar pela segunda rodada. Foi boa a primeira rodada, deu para todo mundo se aquecer e agora todos já viram que ninguém tá para brincadeira nesse debate, estão todos preparados, todas as equipes. Então aqui nosso papel e ficou um que vai começar esse debate, que é o naturalismo. Naturalismo vai ter até 1 minuto para perguntar, mas primeiro vai escolher, vai dizer para qual. Vou deixar aqui o meu cronômetro. E para qual equipe vai fazer a pergunta. Naturalismo vai dizer para qual equipe vai fazer a pergunta e tem até 1 minuto para fazer a pergunta. Pode falar. Eu gostaria de fazer a pergunta para o simbolismo. Então, simbolismo, qual foi o primeiro nome do movimento simbolista? Concluiu? Concluí. Muito bem. Então, simbolismo vai ter até 1 minuto e meio para responder. Pode ir? Pode responder. Então, eu não tô acreditando que você tá me fazendo essa pergunta, porque essa é uma pergunta que qualquer pessoa que estudou só um pouquinho, vai no Google dar uma olhada, sabe o que é decadentismo, tá? É basicamente o simbolismo, ele começou com o decadentismo e teve, né, toda uma vertente pró-decadentismo de poetas, né, e teve depois uma outra vertente, né, para defender o nome simbolismo e tal. E aí mudou para simbolismo mesmo, tá? Então é isso, concluído. Deu para ouvir? Eu vou pedir para que vocês sempre desliguem a câmera assim que vocês concluírem. Vocês podem avisar ou não que concluírem, assim como a equipe do Parnasianismo estava fazendo. Terminou de fazer, já tira a câmera, porque a gente já sabe que foi e fica mais rápido. 1 minuto então para a réplica da equipe do naturalismo. Pois bem, simbolista. Então, o primeiro nome ele já disse que o movimento ele foi decadente, né? Decadente significa aquele que desce, aquele que está caindo. Ou seja, é um movimento inferior. Como aquele que está caindo, ele pode ser superior a alguma coisa. O próprio nome decadente impede de que seja superior a algo, porque está descendo, como o próprio nome já diz. Concluído. Até 1 minuto de tréplica para o simbolismo. Então, né, o simbolista, na verdade, não é decadentismo, né? Mudou o nome ali para simbolismo, porque é uma coisa de efeito maior, né? O poeta passa a colocar símbolos em seus textos, né? Como Baudelaire, enfim, né? Em correspondências, né? Ele coloca vários símbolos ali. E outra, o poeta simbolista, ele tá realmente ficando triste, o psicológico dele está ficando triste por causa de pessoas naturalistas, né, que são corrompidas e estão destruindo esse mundo, desvirtuando as coisas, né. Você vai ter contato com uma pessoa naturalista, você vai sofrer, não tem como você não sofrer, entende? E você se afastando delas,
você vai sofrer também, você vai ficar sozinho, você vai se isolar, né? Como que você não vai ficar triste? Como que você... Tempo encerrado. Então solicitem as câmeras, agora voltou. Sempre que tivesse problema, vou sair algumas vezes, voltar até recuperar para a gente continuar de onde parou. Devia ter feito isso desde o início. Então, naturalismo já perguntou nessa rodada. E agora vamos sortear quem vai fazer a pergunta. E agora quem vai fazer a pergunta vai ser a equipe do realismo. Realismo pergunta agora. E realismo escolhe para quem vai fazer a pergunta. Equipe do realismo, cadê? Equipe do realismo. Solicitem a câmera a todos os debatedores. Solicitem a câmera dos... É o Wengler, né? Isso, vamos lá. 1 minuto para dizer para quem vai perguntar e fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta para o romantismo. E a pergunta um romântico sempre tem como subjetividade o escapismo da realidade, seja fantasiando um mundo perfeito ou desejando a morte. Então, por qual razão eles romantizam a ideia de masoquismo, vendo o sofrimento como algo puro e bonito? Concluído. Muito bem. Agora até 1 minuto e meio. Finalmente os românticos vão falar, além da introdução. É legal porque mesmo que leve esse tempo para ir sair, voltar até voltar a pessoa para falar, quando for botar no YouTube vai estar editado, vai cortar todo esse pedaço e vai ficar na íntegra o debate. Então quem estiver assistindo não vai perder. Românticos, cadê? Gente, já solicitem todos aqui a câmera de novo, para ficar do lado e ficar mais fácil. Isso, até 1 minuto e meio para o romântico responder. Valendo. Tá me ouvindo? Tá. Bom, primeiro, o romântico, ele vangloria o sofredor. Ele não acha que a sofrência ela é algo bom. Ele simplesmente faz com que o sofredor ali ele tenha seu devido valor. Ele faz com que o sofredor ele se torne um herói, que muitas vezes é o que o realismo não faz. O realismo não tem essa motivação e não faz com que uma pessoa que sofreu tenha seu devido valor usando o heroísmo, no caso. Concluído. Um minuto de réplica da equipe do realismo. O movimento ao ver dos românticos é algo libertador e que se deva vangloriar. Eu acho que é por isso que as pessoas que concordam com a ideia atualmente estão sempre vitimizando o mundo, falando que ele está cheio de pessoas que preferem passar por coitados ao invés de lidar com um problema sem precisar optar pelo sofrimento. Então, não justifica nada. Você dá um sentimento apático como se fosse vangloriar alguém. Concluído. Um minuto de tréplica do romantismo. Quem você está vangloriando, né? Não é qualquer um que tem que pode ser vangloriado. Você vai vangloriar uma pessoa que se diz que sofreu, mas não ajudou ninguém, não se sacrificou por ninguém. O romântico ele não faz isso de uma forma banal. Ele vangloria quem realmente merece. Muito bem. Gabriel, tenta trazer o microfone só um pouco mais próximo, porque conforme você se mexe assim, está saindo um pouco, mas está muito bem, todos estão muito bem com o áudio, né, fazendo certinho. Acho que agora a gente consegue ir com um debate bem audível para todos até o final. Muito bem, realismo e naturalismo já perguntaram. Agora, nessa rodada não pode
repetir para quem faz a pergunta. Então, simbolismo já perguntou, não já respondeu, não responde mais. E romantismo já respondeu, não responde mais. Agora quem vai fazer a pergunta é o parnasianismo. Parnasianismo tem até 1 minuto para dizer para quem vai fazer a pergunta e fazer a pergunta. Solicitem as câmeras, vocês, para agilizar. Parnasianismo. Equipe do Parnasianismo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, pode fazer. Você tem 1 minuto. Peraí, eu tenho que escolher qual, né, primeiro? A minha Escolhe a pergunta equipe vai- e faz a Qual pergunta. pode escolher? É porque Só estava não- mutado até agora pra mim. Você só não pode falar pro simbolismo e nem pro romantismo. Esses já responderam. Pode escolher as outras. Beleza. A minha pergunta vai para o naturalismo e a minha pergunta para eles é: como sabemos, o naturalismo ele defende ideia do desenvolvimento sexual, como por exemplo o estupro. Eu quero que você me mostre argumentos que defenda esse ato que é um crime horrível. Muito bem. Até 1 minuto e meio para a equipe do naturalismo. Solicite a câmera naturalismo responder a pergunta. Quando você aparecer e eu fizer assim, pode ir. Então, na verdade, o naturalismo ele não defende o estupro, realmente é horrível. E o naturalismo ele se baseia, né, em 2 teses, que uma das teses é que o ser humano ele age em funções das suas necessidades fisiológicas e os desejos sexuais, e o que acontece com todo ser humano, eles realmente agem em função disso, mas o naturalismo ele não defende o estupro de forma concluída. Até 1 minuto de réplica da equipe do Parnasianismo. É dizer que o homem agora é profano. Ou seja, ele vai se entregar totalmente aos humanos. Ele vai enfatizar tópicos como taras sexuais. A pedofilia é uma tara sexual. Ele é um vício, ele é uma doença. Então, sim, você defende o estupro, pois tem a ver com a ideia do corpo. Agora, você falar para mim que a ideia da descaracterização do caráter do ser humano, uma das características do seu movimento, falar que não existe é mentira. Tanto que se você deveria ter estudado isso, no naturalismo é dito que o homem ele é profano e ele vai se entregar aos vícios humanos do modo em que ele nem é bom e nem é mau, sendo que sim, alguns atos humanos são errados e outros são certos. Tem leis e jurisdições para isso. Até 1 minuto de tréplica da equipe do naturalismo. O naturalismo ele é uma outra realidade, né? Os sociólogos literários não aceitam e tentam manter disso. E eles são outra realidade do ser humano, a realidade de por que o ser humano ele age da forma que age. Então, se você não aceita isso, está errado. Concluído. Muito bem. Agora, o Parnasianismo já fez a pergunta, só faltam 2 equipes perguntarem. E naturalismo também não responde mais nessa rodada. Agora é a vez do simbolismo fazer uma pergunta. Não pode perguntar para o realismo, não pode perguntar para o romantismo, não pode perguntar para o naturalismo e nem para si próprio. Ainda tem o parnasianismo e o realismo para escolher. Então tem até 1 minuto para dizer para qual equipe vai fazer a pergunta e para fazer a pergunta. Tá me ouvindo? Vou perguntar pro parnasianismo. Posso fazer? Tá. Existia um poeta chamado Verlaine, que por um certo período foi parnasiano.
porém ele mudou para o movimento simbolista. A mudança dele para o simbolismo, né, não fortalece ainda mais esse movimento e mostra como o parnasianismo é desnecessário para uma pessoa? Concluído. Até 1 minuto e meio de resposta da equipe do parnasianismo. Simbolistas que foram parnasianos. Então, permitir para você. Mas, vamos lá. O naturalismo, o parnasianismo, ele basicamente defende a arte pela arte e sim, ele realmente agrega algo para a pessoa. Tem pessoas que mudam de movimento para movimento, não significa que aquele movimento nada a agregar. Tanto que o seu movimento também aconteceu isso. Tem pessoas que basicamente eram realistas, viraram simbolistas e vice-versa. Então, isso também significaria que esse movimento não teria conteúdo? Claro que não. O parnasianismo, ele tem sim conteúdo, defende a ideia da estética, que basicamente o que importa é apenas a arte. O parnasianismo não liga para a sociedade, apenas para a arte. A ideia dele é que a arte a doutrina do parnasiano é a arte pela arte, ou seja, a arte sem sentimentos apenas em estética e beleza. Muito bem, agora 1 minuto de réplica da equipe do simbolismo. Perfeitamente? Certo. Então, de novo você falando essa coisa da estética do parnasianista, né? De novo você explicando isso, né? Sem sentido nenhum. Depois falando que o movimento é meu, não é meu, não foi eu que inventei. Foi Baudelaire, na França. E outra, a verdade é que Verlaine, né, assim como todo ser humano sensato, viu que do parnasianismo só podia levar para a vida a estrutura de um texto, que nem sempre necessária. Esse foi foi preso em seus últimos anos, né? Aí ele foi ficando mais depressivo ainda e vivia na pobreza e dependência química. Esse exemplo desse poeta já não é suficiente para mostrar como o simbolismo cruel, que é injusto, além de tudo, que muitas vezes usado nós em viajar é melhor que investir no que está em né? Então a questão é a seguinte: o parnasianista, né, por mais que tenha um poeta que foi para simbolista. Tempo encerrado, 1 minuto de tréplica do parnasianismo. Mas aqui vem uma pergunta. Ele passou por tudo aquilo quando ele virou simbolista? Ou seja, a vida dele virou um inferno quando ele virou simbolista? Tanto que você mesmo disse que começou a acontecer aquilo com a vida dele, provavelmente foi quando ele foi simbolista. Porque o parnasiano, necessariamente, não, em nenhum momento, ele vai colocar as palavras dele, o movimento dele, nos contos e nos textos, porque não é a verdadeira objetivo do parnasiano. Agora, você dizer que o movimento ele contribui com a tristeza da pessoa, não, cara. Esse movimento contribui com isso. Tanto que, não vai ter resposta, mas qual foi a pessoa que conseguiu chegar nesse mundo perfeito que o simbolista tanto sonha? Muito bem, agora a última equipe que falta fazer a pergunta nessa rodada. A última equipe que falta perguntar é a equipe do romantismo. O simbolismo já respondeu, o parnasianismo já respondeu, só pode fazer então para o realismo, que ainda não respondeu nenhuma pergunta. Então solicite aí a equipe do realismo também. O romantismo tem até 1 minuto para fazer a pergunta para a equipe do realismo. Supondo que nosso país entrasse em guerra com outro, para que haja soldados para lutar, para que eles não desistam e impeçam que nosso país seja destruído, eles precisam de duas das coisas que apenas o romantismo pode dar, que é a motivação e o amor pela pátria. Como que o realismo, numa situação que já impactou o mundo várias vezes, seria útil nessa questão? Concluído. Muito bem. Agora até 1 minuto e meio de resposta da equipe do realismo. Coisas
ruins que aconteceram ao longo da história não foram provocadas pelo realismo em si, e sim pelas atitudes tomadas por certas pessoas, que podem muito bem ter sido influenciadas por pensamentos românticos ou algo do tipo. E é basicamente isso. Concluiu? Em caso de guerra, um exemplo bom que leva à tragédia é a emotividade, que é característica do seu movimento. Um minuto então de tréplica para a equipe do romantismo. Eu não falei que o motivo das guerras eram realistas. Eu perguntei o que o realismo seria útil no momento de guerra. E você disse que muitas vezes pode ter sido causado por pessoas românticas, porque a motividade é o que causava isso. Porém, muitas guerras são feitas porque eles querem algo material. Eles querem conquistar as terras, querem conquistar o tesouro dos países adversários. Ou seja, algo completamente realista isso. Concordo. Um minuto de tréplica da equipe do realismo. Equipe do realismo, solicite a câmera. Equipe do realismo, solicite a câmera. Se você estudasse um pouco, você poderia ter como exemplo também a Guerra de Troia, que ali você pode ver que é uma confusão toda gerada basicamente por causa da princesa, e que deixou onde ela morava só por causa de um simples caso para isso, e o que gerou toda aquela guerra. E com certeza o realismo ele é a melhor opção pelo fato dele levar em conta sempre a razão e o raciocínio, que vai levar tanto um lado quanto o outro de uma guerra, por exemplo, a tomarem as melhores decisões e talvez até buscar a paz também. Muito bem. Finalizamos a segunda rodada. Já ficou bom agora, nós conseguimos ouvir todos e responder.